Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos ver o pessoal que vai entrando, esperar o Du entrar aqui pra gente conversar, dar sequência nessa nossa live, né? Na nossa série de lives, na nossa websérie. Esperar o Du entrar, a gente já vai se comunicando. Vamos lá. Deixa eu convidar ele aqui. Olá. Olá, E aí, Du, tudo tudo bem? bem, Rô? Boa tarde já, né, Du? Boa tarde, boa tarde. Pra mim é bom dia, eu não almocei ainda, então é bom dia. Ah, então tamo junto, Du. A gente não para, né? Tem jeito, Du. E aí, vamos continuar aquele nosso bate-papo, Du? Bora continuar, vamos falar sobre muita coisa legal, dar continuidade, né, naquele assunto que a gente começou, uma sequência de coisas para todo mundo entender. A gente recapitula rapidinho e vambora. Vamos lá, Du. Quer começar se apresentando aí, Du, um pouquinho para a galera que já conhece, a gente está acompanhando, já está conhecendo, mas tem a galera nova que está vindo aí para conhecer a gente, né? Exatamente, bora lá. Gente, boa tarde para todo mundo, tá? Eu sou Eduardo Gimenez, sou arquiteto, fiz Universidade de São Judas, tá? Atuo no mercado aí já faz pelo menos uns 12 anos. Faz um tempinho, mais voltado para a área de obras, mas executo também bastante projeto, fiz bastante projeto, tá? Sou novo de mercado aí, de idade. Vamos lá, Rô. Gente, eu sou o Rodrigo Alves, arquiteto também, sou formado aí mais ou menos no mesmo tempo que você, né, Du? Tem aí já desde uns 10 anos já de formado, tem mais ou menos esse tempo de profissão, 10, 12 anos de profissão. E a gente sempre atuando aí, né? Eu me formei na antiga UniABC, toda aquela história, pós-graduado em design imobiliário e cada um a gente no meio do caminho a gente vai se encontrando onde a gente mais se identifica, né, Du? Porque a área da arquitetura é extremamente extensa, né? E a gente vai criando o nosso foco e vai entendendo onde a gente realmente se encontra nesse mundo, né? O pessoal entender, antigamente não tinha faculdade. Antigamente, eu falo muito antigamente, tá? Não tinha faculdade de design, de nada disso, de móveis, design de interiores, tudo era arquitetura. Tudo era arquitetura. E depois isso foi se desmembrando, né? A arquitetura era muito associada, não, ela era arquitetura e engenharia, né? Antes era, Uma quem se coisa só, né? formava era engenheiro arquiteto, né? Sim, sim. Legal. Antigamente era engenheiro arquiteto. Aí isso foi se ramificando, né? Opa, Muito legal. desculpa, foi mal aqui. Eu comecei só a cuidar aqui, só para fixar aqui o nosso assunto aqui embaixo para a galera entender e acabei virando a câmera. Mas só para a galera entender, né? Eu já coloquei aí embaixo o assunto que a gente vai bater um papo hoje, né, Du? Que é um pouco Isso, sobre funcionalidade e estética aplicados à arquitetura e decoração, né? exatamente. Para vocês entenderem, a funcionalidade e a estética elas caminham juntas o tempo todo, no decorrer de um projeto e na execução de obra, tá? Todo pensamento do arquiteto ele tem que partir desses dois, são premissas, né? É aquela frase que eu acho que eu até citei na live anterior e eu cito novamente porque é uma coisa que ficou, pelo menos na minha cabeça na época da faculdade. Eu imagino que você também tenha muitas coisas, frases que a gente acaba levando para a vida, né? São os três pilares que a arquitetura impõe, né? Que a gente deveria seguir, que é a forma, a função e a estabilidade, né? Então tem que ter uma forma, tem que ter uma funcionalidade para aquilo e tem que ter uma estabilidade para que não tenha nenhum problema futuro, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, isso eu lembro muito de um professor falando na faculdade, isso no segundo ano de faculdade, ele falando que nós, arquitetos, somos generalistas, né? A gente tem que entender um pouco de tudo. Obviamente, a gente se especializa no decorrer da profissão, a gente acaba se especializando em outras coisas, com o que a gente se familiariza com algumas coisas. Mas a gente é generalista, entendeu? Não somos especialistas, somos generalistas. A gente tem que saber um pouco de tudo e trazer aquilo para o nosso mundo, né? É, o médico geral, né? A gente tem que se O conhecer. clínico geral. Isso mesmo. E é verdade, né? Não, é bem a verdade, né?
A gente tem que conhecer de tudo um pouco e saber aplicar isso, como eu costumo até brincar também, numa analogia, como um regente de uma orquestra, né? Ele tem que saber regir tudo certinho ali para que tudo aconteça no seu momento certo e que nada se atropele aí, né? É isso mesmo, isso mesmo. Falou tudo. E hoje a gente falando sobre funcionalidade estética, a gente separou para o pessoal, né, uma sequência para a gente conversar sobre o que a gente entende, o que seria essa sequência do trabalho do arquiteto, dando continuidade no que a gente falou na semana passada, né? A gente falou Isso. na semana passada sobre o analisar a obra, né? E retoma um pouco para mim também do. A gente falou das etapas de projeto, né? As etapas do projeto, desde da concepção, né? Para chegar na concepção do projeto, todas as etapas que a gente estuda, né? Que a gente analisa antes de fato, conceber o projeto, né? Tem uma série de fatores que a gente analisa antes, né? Principalmente quando o cara pega o imóvel, a chave do imóvel na mão, o que eu vou fazer agora? Então vamos lá, né? Exatamente. A gente falou sobre a análise do sistema estrutural, se é convencional, se é estrutural, né? Falamos sobre como você contornar isso através da estética, né? Você falou bastante disso, foi muito interessante, né? Trouxe a parte de como resolver, né? Aliás, o arquiteto se torna, isso é uma coisa uma frase que eu li uma vez, não me lembro onde agora, mas foi uma frase que eu li que me marcou muito, que o arquiteto ele se torna um bom arquiteto pelo modo como ele soluciona os problemas no decorrer de um projeto, né? Pelas soluções que ele tem, o porquê das soluções. Isso é muito legal. Isso marcou muito para mim. Tudo tem um porquê, né? Muitas vezes, né? Dentro de um projeto, até mesmo dentro da obra, e a gente, nesse bate-papo, a gente sempre vai falar, né? Um pouco o porquê de cada coisa que a gente soluciona, das intervenções que muitas vezes a construtora tem que colocar, ou seja, custo, ou seja, algo mais técnico que tem que ser executado dessa forma, e a gente tem que achar a solução disso para que fique bonito no final de tudo, né, Du? Exatamente. Tem gente, é engraçado, isso me lembra muito uma arquitetura, eu não quero fugir muito do nosso foco, mas isso me lembra muito da arquitetura do Ren Koolhaas, que é um arquiteto muito famoso. Ele é do escritório OMA, né? E quem quiser anotar aí, OMA, OMA, escritório OMA, Ren Koolhaas. O nome dele é meio complicado de se escrever. Mas ele é considerado desconstrutivista, né? Mas ele projeta muito de dentro para fora. Então, tem gente que olha, gera uma estranheza na hora que olha o projeto, mas quando você para entender o projeto, é fudido, cara. Já soltei cedo já hoje, né, Rô? Já esquentou, então dá pra dar. Se não solta um palavrão, a gente não esquenta, né? Estou mais familiarizado. Mas então, aí nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né, Edu, a gente está trazendo, a gente desenvolveu aqui aquela sequência que a gente começou a falar, né, como a gente estava falando, das etapas do projeto até, a gente falou um pouco sobre a análise do projeto e sobre o briefing. Então, para a gente retomar um pouco dessa análise técnica, a gente falar então também para o cliente, para as pessoas que estão assistindo a gente, o briefing, né, o que é? O briefing é essa leitura que a gente faz, análise técnica é a leitura que a gente faz do imóvel. O briefing é a análise que a gente faz e a leitura que a gente faz do cliente, da família, da pessoa que vai estar utilizando aquilo que a gente analisou tecnicamente e vai reformar. Então, né, vamos para cada um, para mim o briefing é muito particular, é ter essa pessoalidade com o cliente, né, ter essa empatia com o cliente e entender que o projeto para ele, para a família dele, é respeitar essa familiaridade de cada cliente e projetar ele realmente personalizado para ele, né? E para você. Respeitar, de repente, uma rotina, né, Rô? Que a Sim, pessoa sim. tem e não quer mudar, hábitos que a pessoa tem e não quer mudar, né? Tudo isso É, é uma conversa bem solta, né, Rô? sim, sim. É só para a galera que não acompanhou na semana passada entender para a gente o que a gente vai dar continuidade a partir daqui, né? Do briefing, o que a gente vai fazer. A
a etapa dentro de um projeto, né, do que a gente separou e conversou, após a gente ter analisado o imóvel, após a gente ter analisado o perfil do cliente, após a gente toda essa conversa que a gente teve, a gente entra realmente, vamos projetar, né? Vamos entrar no o que a gente chama de levantamento físico, né? O levantamento físico não é fazer academia, né? Mas é o levantamento físico do imóvel, Também, né? né? Também é. É Às vezes outro. a gente vai na hora. É quase isso também, né? De repente, quando precisa carregar alguma coisa, a gente carrega também, mas. Puxa a trena, levanta a trena. Tá, tem acha que o arquiteto é só sentar atrás da mesa do computador. Existe também esse segmento, mas a gente acaba tendo muito mais que só isso, né, Du? Exatamente, muito mais. A gente chega. É engraçado porque a gente chega. Muitas vezes a gente chega em casa exausto fisicamente e mentalmente, né? Sim. Cansaço mental é. Nossa, cara, às vezes é pior do que o físico. Exato, exato. E Né? nesse tratamento físico, né, Edu, a gente conversa bastante, fala, meu, é justamente pegar eu costumo falar, o pelo no ovo, né? Procurar pelo em ovo, é ver detalhes, é ver detalhes de gesso, detalhes de piso, as medidas exatas das paredes, as medidas da janela, a distância da janela até a parede. Aí a gente De tem que ficar tomada. tomada, porque são esses detalhes que vão fazer toda a diferença depois, né? E depois a gente projeta e na hora de executar a gente não se atentou a esse detalhe e aí começa a ter os problemas, né? E, Exatamente. e umas coisas que nem, por exemplo, pé direito, né? Eu acho que a galera, quem não é da área, não deve saber pé direito, né? O que Pé que é pé direito a galera não entende. O pessoal olha pro pé mesmo. Fala, ué, pé direito, eu não tô direito? entendendo nada. Né? Pé direito, gente, é um termo que a gente usa, né? É um termo arquitetônico muito utilizado, tá? Que ele serve para... O que ele indica? Ele indica a distância, ele é uma distância, tá? Ou seja, ele é uma medida do piso até o teto, certo? Entenderam? Isso é muito importante no projeto, gente. Muito importante, para a gente ver a relação de altura, tá? A relação de altura. A média do brasileiro é 1,70. Então, qual que é a média de pé direito que a gente encontra por aí, Rô? Apartamentos hoje novos tem média aí 2,60 de pé direito. Então, a gente infelizmente, a gente sabe que até por questões, acho que de custo das construtoras, a gente chega a encontrar até menos, né, Dô? E aí, E é errado, porque você tem um limite visto em norma, tá? Isso é uma norma que tem que ser respeitada. E muitas vezes isso passa batido, né? O pé direito ideal, pé direito ideal já é mais difícil da gente... 3 metros é um pé direito legal. 3 metros é um pé direito bacana. Porque varia também do que você vai ter nesse abaixo do seu teto, né? Para áreas úmidas, por norma é 2,30, porque não é considerado uma área de permanência, tá? porque se torna até uma área salubre, né? Porque a gente imagina assim, a questão da circulação, troca de ar, né? A circulação, a gente fala dessa circulação de ar, iluminação. Quanto menor a altura, né, que a gente tem, menor é o índice de iluminação, menor é o índice de troca de ar. E isso tudo repercute também na saúde de quem mora, né? São detalhes pequenos que a gente fala, mas que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença, cara, toda. A gente ainda vai falar de entreforro um pouquinho, e essas coisas depende do uso. Por isso que eu te falei, essa ideia de pé direito ideal, depende do uso, depende de uma série de coisas que são feitas em projeto, na concepção do projeto. Sim. Tá? Até o pessoal da Indica aí, São Paulo, perguntou qual que é o pé direito ideal. Então, o pé direito ideal, como o Du falou, nas áreas de convívio, né? O ideal por norma seria 3 metros, né? E nas áreas molhadas, banheiros, que não são áreas de convívio, até 2,30. Você falou 2,30 é o mínimo, né? mínimo. 2,30 é o mínimo por norma, mas uns 2,50, ok, já fica mais confortável. Tá? E aí é sempre legal que aí quando a gente pega um projeto que tem um apartamento ou um imóvel que tem um pé direito muito baixo e o cliente fala, quero rebaixo de forro. Aí a gente tem que brincar e fazer uma brincadeira, depois a gente vai até mostrar algumas imagens aqui, são Você mexe soluções. muito bem, né, Rô? Você mexe muito bem com isso, com essa parte. A gente consegue criar soluções para de repente falar, poxa, não preciso rebaixar tudo, vamos rebaixar parte disso, fracionar, para que não fique muito blocado também, né? São soluções. E fora que hoje a gente tem hoje opções de iluminação, de aparelhos de iluminação hoje,
muito lindos para você trabalhar, não necessariamente rebaixando o seu forro, rebaixando o seu teto, né? Sim, exatamente, Du. E aí a gente se apega em todos os detalhes, como a gente estava falando no levantamento físico, né? Por exemplo, com itens que nem eu estou lembrando aqui, o shaft, né? Que é aquelas, quem não conhece o shaft deve saber o que é, só da gente falar que é aquela caixa que a gente tem aquele dente dentro da área do box, normalmente dos banheiros, ou próximo da área da lavanderia, ali próximo do tanque. A gente fala, é uma coluna, é um pilar, mas aquilo não, é um furo técnico, né, do shaft. Exatamente. É um furo previsto, é um furo calculado, tá, gente? Isso é um furo calculado. Porque lá passa, o shaft, ele é nada mais do que um furo na laje, ou seja, no piso de cada apartamento e no teto, né? Se você está num apartamento, ele é um furo que está no seu piso e no seu teto. Ele é vertical, um furo vertical, né? Onde lá passa todas as instalações hidráulicas ou elétricas, tá? Certo? O shaft a gente brinca, pô, é muito. Mas para que é isso? Às vezes o cara fala, não, isso é uma coluna, né, Rô? Isso acontece muito, isso é uma coluna. O cara vai bater, tá oco. Nossa, mas é drywall. Né? Gente, isso daí é shaft, tá? A gente sempre procura evitar mexer nesse local, né? Porque a gente sabe que ali passa tanto a tubulação do apartamento ali, mas também passa N outras tubulações que não fazem respeito ao apartamento, fazem respeito ao prédio, por exemplo. Então, é sempre tomar muito cuidado com o shaft, né? Muito Tubulação. cuidado. Shaft, assim, coisas que corriqueiras para mim, quando você tem dois registros no chuveiro, água quente e água fria, né? E o cara fala, pô, mas eu quero um só. Aí tem que transformar no monocomando. Então ali a gente fecha para poder mexer e transformar numa só. Ou seja, você abre, ela já regula automático. Você vai regulando se você quer mais quente, mais fria, né? É possível fazer isso e isso é feito ali no shaft, tá? Para que é o shaft, Rô? Você lembra? Para que é o shaft? O shaft é para economizar, praticamente para economizar. É ali que passa toda a prumada de esgoto. Então, você imagina se eu tivesse um banheiro numa ponta da casa e um outro banheiro na outra ponta da casa, como é que eu ia jogar a tubulação? O que eu ia gastar de cano em todos os andares? De conexões, né? De tudo isso. Eu ia gastar uma nota, uma fortuna. Então, o shaft ele vem para fazer um custo menor também, para gerar um custo menor. De certa forma, se a gente olhar um prédio, né, todos os andares são alinhados, banheiro em cima de banheiro, justamente para isso, né? Porque tudo desça numa coisa só, né? Exatamente, exatamente. Até mesmo com uma inteligência. Deu algum problema, você já sabe pelo menos aonde começar a procurar ele. É isso mesmo. É isso mesmo. E tem também o shaft de elétrica, né? Quando vocês olham o quadro de distribuição, que é o quadro de energia, né? O ideal em projeto é que ele esteja o mais central possível, né? O mais central possível, para você ter também essa economia de fio, porque fio não é barato, tá, gente? Fio não é barato. Então é para vocês terem essa economia também. Então você tem a entrada de energia no hall e de lá ele distribui para os apartamentos e do apartamento ele tem um outro quadro para cada unidade que distribui para os cômodos, né? Aí a gente volta a falar sobre a inteligência de ter um profissional, né, a gente sempre fala, os clientes, geralmente as pessoas costumam comentar, eu vou contratar um arquiteto, mas ele vai vir para onerar a minha obra ou para onerar a minha construção. Fala aquela frase lá que você falou. Qual? Sobre o onerar. Aquela que a gente não é bonequinho de luxo, mais ou menos? Não, não é essa. Não é essa. A que a gente vem para onerar. Você falou outro dia que eu achei sensacional. A gente vem para jogar junto, né? Sim, a gente vem para jogar junto com o cliente final, né, Edu? Porque assim, não adianta a gente só querer fazer tudo o que é bonito, mas a gente tem que fazer sim o que é bonito, mas a gente tem que fazer o que é funcional e tem que jogar e tecnicamente falando, ajudar o cliente a economizar onde ele pode, né? Então, até tomando gancho disso que você falou, para que eu vou fazer todo esse passo a passo de fio na casa, sendo que se eu centralizar isso com uma inteligência, a gente consiga executar isso com mais maestria e com menos material, né? Viabilizar custo, né? Sim, menor custo. É a mesma coisa quando chega na obra, falar,
mesmo rapaz que quebra a parede, é o que instala o piso e é o que faz a elétrica. Algum problema você vai ter nesses três aí, porque eu acredito que ele não é especialista nos três, né? Ninguém faz tudo, não existe cara que faz tudo 100%, né? Não, infelizmente não dá, né, Dô? Não Tem dá, que não tem dá. alguma Exatamente. Não dá para você colocar. Eu sempre brinco muito, Rô, que não dá para você colocar o cara de fundação para fazer obra de acabamento. Sim, sim. Fundação, gente, para quem não sabe, é um elemento estrutural que vai abaixo do solo, que você não vê, tá? Ele sustenta os pilares. Toda a carga vai para a fundação e a fundação joga a carga para a camada mais firme do solo, tá? Então, são elementos de fundação, são elementos estruturais, tá? Então, não dá para você pegar um cara que mexe ali na lamaceira, sabe? Porque a hora que você está fazendo fundação é uma lamaceira da porra. Uma lamaceira ferrada ali. Aí você vai e joga o cara numa obra de acabamento, o cara tem que ter um certo cuidado com o porcelanato, tomar muito cuidado com pintura. O Sim. cara não quer nem saber, aí ferrou. Aí você vai ter problema. São coisas que são diferentes. Aí até o pessoal, como o Du falou, eu sempre costumo fazer analogia, né, das coisas. A fundação é mais ou menos como se fossem as raízes de uma árvore, né? É o que Isso. está para baixo segurando aquela árvore em pé. Então, quanto maior a árvore, consequentemente, maior vai ser e mais profunda vai ser a raiz dela. E a mesma relação próxima a gente tem com a arquitetura, né, Du? Quanto depende da carga toda aplicada na construção, a gente vai ter que ser mais profunda, maior, e aí tem todos os dimensionamentos técnicos para a gente fazer as raízes dessa construção para que ela não caia, né? Totalmente. Você falou tudo. Essa analogia foi perfeita, Rô. Perfeita. É isso mesmo. São as raízes da árvore. Quanto maior o tronco, maior a árvore, maior a raiz. Não tem jeito. E aí a gente conversando, tendo já estudado, retomando tudo, né? Para quem entrou agora. Por exemplo, a gente já fez o estudo do imóvel, técnico do imóvel. Fizemos a leitura física dos clientes e da família, da pessoa, para se aproximar mais e entender para quem que a gente está projetando. Depois de tudo isso, a gente fez toda a medição técnica para ver tudo, né, no redondinho. Só a gente sabe, né, quanta anotação e cota tem numa planta de medição, né? Então, a gente realmente Quando é prédio novo, né, Rua, é mais simples, porque a gente vai, pega uma planta já existente e confere as medidas, né? E vamos fazendo as anotações ali mesmo. Quando é prédio antigo, que não tem planta, ou então a planta física já está degradada, a gente tem que fazer um croquisinho novo ali, é mais complicado. sair desenhando tudo e medindo e pegando todos os detalhes, né, Dô? E aí, Mesmo. depois que a gente fez tudo isso, aí a gente entra para a parte que a gente chama de começar. Eu acho que aí é onde entra realmente a brincadeira, né? Se bem que é uma coisa que eu falo que nós arquitetos, a gente tem um defeito de fabricação, né? A gente vê um lugar, a gente vê ele pronto já na nossa cabeça, né? A gente já começa a idealizar aquilo, né? A gente tem acho que nós somos preparados e forçados durante todo o tempo de estudo a forçar essa visão tridimensional dos espaços, mesmo sem ter nada. Nosso olhar muda, nosso olhar já é projetual. Sim. Né? A É um gente olhar já projetual. a gente consegue antever as coisas já, né, imaginando elas. Já sabe Mas até onde vai dar merda. exatamente. Mas é engraçado porque aí, nessa hora que a gente tirou todas as medidas, é a hora que a gente está ali. Vamos sentar, seja no software que a gente faz, ou até mesmo no antigo e clássico modelo planta à mão, que eu sei que você manda super bem nos desenhos à mão aí, nos desenhos lindos, nos Mandamos, né? Esse também é muito bom, hein, Rô? Eu sei. E Não aí, me engana não, hein? eu tô escondendo o ouro. Tô Aí é pegando os antigos. onde a gente entra realmente na parte que a gente chama de estudo preliminar, né? E para a galera entender o que seria esse estudo preliminar, né? É um estudo prévio de tudo isso que a gente já analisou, né? Quais são as necessidades, quais são as intervenções que o imóvel passa tecnicamente. Eu já tenho todas as medidas, eu sei que, por exemplo, ali no banheiro eu tenho um shaft que talvez na imaginação ou na planta que a consultora entregou, o shaft era pequenininho, de repente, poxa, precisou de um shaft enorme durante a execução e deu aquela, né, o cliente, o que eu vou fazer? Aí é onde a gente entra nessa solução técnica de distribuição dos móveis, distribuição dos elétrons, para entender todo esse fluxo, né, que a gente acha que o apartamento é só jogar móveis, piso, iluminação e acabou.
mas a gente tem um fluxo também, né? Para aquela coisa, eu costumo brincar bastante com os clientes, eu sempre falo assim, para que você depois, morando no apartamento, toda vez que você chutar o dedinho na beira de um móvel da cama, você não xingue o meu nome, não seja a minha orelha que vai arder depois de tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Isso daí é muito importante, né, Rô? Parte de circulação, a gente está preparando um material aí legal, mas isso a gente fala sobre a parte de circulação, que é o vazio. Tem gente que fala, não, mas isso daí só vou passar. Experimenta passar numa porta de 60 numa porta de 1 metro para você ver. Muito diferente, a sensação é outra, né? Como, por exemplo, algumas construtoras, né? A gente não pode generalizar, mas algumas acabam fazendo assim, a planta decorada do imóvel e ali cabe uma cama, um armário gigantesco, mas aquilo está tudo escalonado, né? Tá tudo reduzido para que caiba naquele espaço, mas não existe uma cama daquele tamanho. E quando a gente joga a medida real do imóvel e a medida real dos móveis padrões que a gente tem no mercado, a gente entende que aquilo não é real, né? E a gente precisa achar soluções para que realmente essas coisas não aconteçam, né? Aí a gente fica assim, né, Rô? Com o papel na mão, a caneta na mão e fica assim, ou a lapiseira na mão e fica assim, mas que porra que eles fizeram? É bem isso. Né? Que porra que eles fizeram aqui, cara? Aí você vai ver, não existe. O móvel foi feito para aquele lugar, né? Algumas coisas que a gente consegue ajustar até tudo bem, né? Algumas outras coisas, por exemplo, para não onerar muito o custo, por exemplo, o colchão mesmo, que vamos falar assim, é uma extrema necessidade, que é o conforto do descanso, né? O sono, mas dentro de um quarto, dependendo da dimensão do quarto, ele é um trambolho dentro do quarto, né? Então, sabe, colocá-lo melhor para que ele não vire aquele elemento bloqueador dentro do quarto é a grande jogada, né? É mesmo. A gente é uma série de coisas que a gente tem que se atentar, gente. Que quando você pega um projeto, quando você vai fazer um projeto, ele tem, além de toda estética e funcionalidade, ele tem que se tornar único para o cliente. Obviamente que muitas soluções vêm de referências que a gente já estudou, né? De referências de lugares já vistos. Afinal, nada se cria, tudo se copia e se melhora, né? Então, você pode, nada impede você pegar uma solução e colocar a sua assinatura, ter essa solução desviada e fazer isso acontecer de forma coerente, né? Isso é muito importante. É como eu costumo falar, né? Na faculdade a gente tem muito isso, né? Antes de fazer, vamos fazer, sei lá, um projeto de um prédio comercial, nós temos o estudo de caso, né? Então, no estudo de caso é justamente para a gente interpretar e fazer uma apropriação de repertório, né? Para você ter um repertório sobre aquilo, ou sobre a tendência que está sendo utilizada, saber analisar o que é viável, né? Que não vai cair em desuso em tão pouco tempo, para que seja algo durável ao tempo, né? E aí é legal essa apropriação, isso que você falou, realmente, nada se cria, tudo se copia e se melhora. E eu acho que é realmente isso, a gente acaba criando em cima dessa apropriação, a gente cria em cima de uma referência, né? Como a gente tem os arquitetos referências mundiais aí pra gente hoje como arquiteto, né? Números. Dentro do Brasil como fora do Brasil, a gente tira como inspiração mesmo, né, para as nossas criações. Não que a gente vai copiar um projeto deles, mas é uma inspiração. É uma inspiração. E são soluções que, às vezes, você traz... Como a gente falou agora do elemento de fundação e da raiz da árvore. A gente traz, às vezes, analogias de um projeto que, pô, aquilo lá foi muito legal para aquele projeto, mas o que ele tem a ver para esse projeto? Né? Uma série de coisas que a gente analisa. O uso, né? Quem que vai habitar, né? Quem que vai frequentar, né? Quem vai usar aquele lugar, né? Então, tem uma série de outras de coisas que a gente tem que analisar. Mas a referência é muito bem-vinda, né, Rô? Sim, com certeza. Faz muita parte. Muita E aí, parte. É que a gente tem livros, o Rô também, a gente tem livro a dar com pau, assim. A dar com pau. exato. Eu que gosto muito do desenho, né? Gosto da arquitetura, da decoração, então é o que eu amo fazer. E eu tenho uma particularidade muito minha, que é a criação de design de mobiliário, design de móveis, né? Então, eu tenho livros e livros e referências, porque a gente volta a falar o que eu até comentei na live anterior.
nós temos aí a questão até da moda, que dita muito sobre o que é a decoração, sobre, até mesmo sobre a arquitetura. Então, a moda, ela dita muito a tendência do mundo nesses segmentos todos. E a gente olha até mesmo a questão da moda, algo que era lindo nos anos 80, 70, e caiu em desuso, e hoje ela volta com uma roupagem nova e atual, e a tendência do momento. Então, eu vejo como a arquitetura também, a decoração, ela tem muito esse vai e volta, né? Esse fluxo, né? Totalmente. E vem cada vez melhorada, cada vez mais atual. A gente fala os ladrilhos que vieram com uma tecnologia muito legal, por exemplo, falando de revestimento. É um porcelanato, mas é no formato ladrilho, com uma estampa diferenciada que remete a uma coisa retrô. Mais Então, resistente, né? Com várias outras, várias questões técnicas melhoradas, diversas melhorias, né? É verdade, mano, é verdade. A moda está muito dentro, muito inserida na arquitetura. exato, exato. Muito E aí, inserida. dentro dessa etapa que a gente falou do estudo preliminar, é onde a gente trabalha as plantas, né? Planta de layout. Eu vou subir aqui e a gente vai falar um pouco sobre o que, né, o que é o layout para a galera. A gente separou uns materiais aqui para mostrar para vocês. E aí a gente consegue exemplificar melhor, né, Du? Sobe aí, Ó, manda bala. por Bota exemplo, aqui, né, a gente tem uma ideia, a gente separou um arquivo de um projeto e dentro, numa planta como essa, já é a planta do layout de um estudo preliminar, por exemplo. Aí, né, nessa etapa, a gente já está numa etapa à frente. Mas só para entender o que é o layout e o que é o estudo preliminar, né? A gente trabalhar várias opções dentro daquele apartamento ou dentro daquela planta e o que a gente pode até onde a gente pode ir com ela, né? Até quais são as limitações e as não limitações daquele imóvel que ele possibilita para a gente, né, Du? Porque é aquele negócio, né, Rô? A gente nunca vai. O projeto nunca sai de primeira, Uhum. né? A gente faz um projeto e isso vai se modificando conforme necessidade, conforme importância, né? Peso de coisas, de repente um hobby que é mais importante do que uma área de trabalho, enfim, né? E, e Maria do sempre briefing. E sempre ressaltando, né, aquilo que a gente fala, em todas as opções que foram feitas, né, para o apartamento, no caso esse, por exemplo, a gente sempre se atenta ao que pode, o que não pode fazer, ao que realmente qual é a necessidade dos para que isso seja impresso literalmente no projeto como a cara deles e a necessidade deles. Então, é dentro disso que a gente trabalha nesse estudo preliminar, né, Du? E, Exatamente. e uma coisa que é muito característica, que a gente já conversou bastante, é muito característica sua, como também é muito característica minha, a gente cria muito em corte e elevação, né? Mas aí, outro dizer técnico, galera, só para vocês entenderem, a gente vai falar muito dizer técnico. Para quem não é da área, a gente vai explicar. Se ficou alguma coisa, vocês anotem, manda para a gente inbox, a gente responde também, porque é muito dizer técnico, mas a gente explica na medida do possível dentro dessa 1 hora para todo mundo. A gente Aí, não deixa de ser arquiteto nunca, nem dormindo. nunca, é verdade, isso é verdade, Du. E aí, por exemplo, uma criação como essa, são muitos exemplos que a gente acaba trabalhando como isso, né? De um corte Isso, esquemático. isso aí é um croquis que eu fiz, é um croquis que eu fiz mais esquemático para um estudo preliminar, né? Tá vendo? Pé direito, ó, do pezinho da mesa até onde está pendurado a luminária pendente, tá vendo? Exato. Corte, isso daí é um corte, gente. É um corte, embora muito preliminar ainda, né? É um corte. O que ele está mostrando para gente? Qual que é a importância do corte? É mostrar essa relação de altura. O cara sentado aí, vocês imaginam um cara sentado numa cadeirinha dessa? Um cara sentado numa cadeirinha dessa, ele vai bater a cabeça no teto? Óbvio que não. Óbvio que não. O pé direito aí é um pé direito generoso, né? Então, o que está mais escuro, para vocês entenderem como representação de projeto, o que está mais escuro são elementos que estão cortados, tá? Elementos que estão cortados. É como se eu pegasse uma caixinha, que é a minha casa, né? E cortasse ela no meio. Aí eu abro, o que eu enxergo? Pega uma laranja. Então, mais simples assim, ó. Aqui, ó. O que é o corte? É como se eu passasse uma faca aqui e tô enxergando o quê, ó? Tô enxergando isso daqui, ó. Que tá cortado, ele é sempre mais grosso, sempre mais forte. O peso gráfico dele é mais forte. Entende? E o que tá mais atrás, obviamente, se você olhar ali a... Não dá para dar clique aí, nem passar mouse, nem nada, né, Rô? Não dá.
Não, eu consigo dar zoom na minha imagem, mas não na foto. Mas eu Ah, acho que na imagem do outro corte que você mandou, que a gente montou, acho que dá para ver bem esse peso gráfico, né, do... ó. Aí são dois cortes, um feito à mão em cima e um embaixo feito num software, né? O de cima tá aquarelado, não dá para ver tão bem assim, mas o de baixo dá para ver. Os elementos pesados, escuros, são os objetos que estão cortados. Aí, no caso, é concreto, né? E o que está mais no fundo ali, aquele xadrezinho, são os brises que são elementos de proteção do sol, né? E ali você vê o guarda-corpo. Explica aí, Rô, o que é o guarda-corpo da rampa. Né, o guarda-corpo, o nome já até diz, guarda o corpo, né? Vamos falar bem em português, claro. É justamente aquela proteção que a gente tem, que é quando você tem uma altura, você tem uma relação de uma altura, que você tem a visão dessa altura toda, que você pode se cair ou se acidentar, que seja de um pavimento para o outro, de um piso para o outro. Imaginando um sobrado de uma casa, o andar de cima tem uma varanda, e você tem acesso a essa varanda, ela tem que ter um guarda-corpo, que é justamente para você ter essa proteção, né, Tem do gente que próprio. confunde com corrimão, né, Rô? Mas não é. Aí essas palavras são dizeres legais que a gente pode usar o português bem claro, né? Corre-mão é justamente para correr a mão, né? E andar pela Exato. estrada com apoio. Mas o guarda-corpo, eu costumo falar, é muito engraçado. Hoje em dia a gente trabalha aí, depende da altura, né? Do 1,10 m, 1,20 m, até 1,5 m da altura que a gente tem aí. Mas, Importante, gente. Importante sobre o guarda-corpo. Você falou da altura, Rô. Muito importante, muito bem colocado. O guarda-corpo ele tem que ficar pela média da estatura da população, tá? Tem que ficar acima da linha do umbigo. Por quê? O nosso umbigo é nosso centro de gravidade. Se ele ficar abaixo da linha do umbigo, você vem reto, correndo, sei lá. Se o guarda-corpo está abaixo da linha do umbigo, malandro, você cai lá para baixo. exato. Eu costumo falar que em alguns lugares, algumas obras antigas e fora do padrão das normas, a gente encosta. Eu costumo brincar, eu falo que a gente não encontra ali um guarda-corpo, a gente encontra ali um trampolim. Porque se equilibra, ele joga literalmente para fora, né? Bem colocado, bem colocado. É isso mesmo. É importante. O guarda-corpo, tá vendo? Nessa vista a gente vê o guarda-corpo da rampa ali. Tem uma rampa ali no fundo, né? Tá vendo que tá mais leve? Vocês estão vendo? Tá mais leve. Porque está em vista, não está cortado. Esse prédio, ele é um U. Esse projeto eu fiz há ano passado, no começo do ano passado. Ele é um prédio em U. Então, como ele é em U, o que eu estou cortando? Sendo muito breve aí. Eu estou cortando, você olhando aqui, ó, você está vendo metade em corte e metade em vista, tá vendo? Metade em corte aí, tudo está escuro, e metade em vista. E obviamente o subsolo, tá em terra ali, tá com uma chura um pouco maior. E é muito legal na construção e no ato do projeto, o ato projetual, né, do que a gente justamente essa relação da funcionalidade do layout, da circulação e toda essa questão que a gente trabalha. E o corte ele possibilita a gente visualizar isso verticalmente e volumetricamente, né? Isso é muito interessante, né? Eu Que é geralmente o começo pelo corte, grande raramente graça. começo pela planta. Oi? Raramente eu começo pela planta. Algumas vezes eu começo pela planta, mas eu sempre começo pelo corte, justamente para enxergar essas relações que você está falando. Exato, exato, exato. Relação de altura, né? Bem legal. E aí, é justamente nesse momento que a gente estava falando, né, do estudo preliminar, são esses estudos que a gente vem e faz, e para toda essa é a hora onde entra toda a criação, né? A gente explana tudo que a gente pode dentro de toda a análise que a gente fez e a gente chega nesse resultado, que aí nesse caso, por exemplo, que é uma construção de arquitetura, é já né, um corte mais longitudinal para entender a comunicação entre um prédio e o entorno, o corte do prédio para a gente entender como que funciona tudo ele, ou seja, até mesmo um corte de interiores para a gente entender a relação do mobiliário com o teto e a iluminação, né? Então a gente sempre é a projeção dessa criação dessa forma, né? Você falou do longitudinal, do corte longitudinal. O pessoal acho que provavelmente gerou dúvida na cabeça de quem não entende o que é um corte longitudinal e transversal aí.
Um corte, a gente costuma falar o corte longitudinal, me corrija se na sua visão estiver errado, Dudu, mas o corte longitudinal é o que a gente pega mais longilíneo mesmo, né? Então a gente pega tanto ali a construção e a relação dessa construção com o que está mais próximo ali, né? Porque a arquitetura também projeta para as pessoas, mas a arquitetura projeta também onde aquilo está inserido e quem vai usar. Então a gente tem essa responsabilidade da relação com o entorno do que está sendo construído, né? Por conta de impacto e de uso também. Então é justamente entender essa longitude desse corte, como que ele está funcionando ali, é mais alto, mais baixo da rua e toda essa relação, né? Exatamente. Se você olhar, ó, fiz aqui um desenho rápido para vocês entenderem, ó. Mais horizontal é o corte longitudinal, o preto é o prédio, tá? E o que está verticalizado é o corte transversal, né? Que ele pega provavelmente menos ambientes. É isso aí. Pelo menos para a gente poder mostrar. Todos são importantes, tá? Sim, para a gente poder mostrar o máximo possível, né, Edu? Isso. Pra vocês entenderem. Depois que a gente passou por esse estudo preliminar, apresentamos, aí a gente voltando, por exemplo, no caso da planta de arquitetura, a gente apresentou para o cliente, poxa, gostei, o estudo preliminar, dentre várias opções de planta que a gente desenvolveu, chegamos aí num consenso que realmente essa planta, por exemplo, é a planta que agradou o cliente, ou seja, aquela construção que é a que realmente agradou o cliente, o casal, a família. Beleza. A partir daí a gente entra então numa etapa, né, do que a gente fala que é o anteprojeto. Porque tudo isso para a gente chegar na última etapa, que é o projeto executivo para executar. Então, só para vocês entenderem a tecnologia, né? O anteprojeto é onde a gente já tem a planta formatada, ok, a gente definiu a planta, é desse jeito que ele vai ficar, e a gente costuma trabalhar, aí, pelo menos a gente aqui, a gente conversou, a gente formatou uma ideia, a gente costuma trabalhar muito. Nesse momento a gente já apresenta os 3D, que aí é onde a gente consegue ver todo o apartamento modelado com iluminação. Já com a materialidade aplicada, né? Que são os materiais que vão ser aplicados. Exatamente. E aí é onde a gente consegue realmente transportar, né, na minha visão, né, transportar o cliente para dentro do projeto e ele realmente se sentir morando ali. E a grande sacada que eu sempre também comento que é mais fácil e mais econômico se mudar algo num 3D do que fazer, ver que não ficou legal e depois ter que refazer, né? Então o 3D ele é econômico, é um programa, é o render e é o tempo que a gente leva ali naquela discussão. O refazer é mão de obra, material e uma série de outras coisas e transtornos, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, nesse estudo que a gente faz junto ao perfil do cliente, a gente costuma montar muito o que nós chamamos de Moodbird, né? Que, para quem não conhece o que é um Moodbird, é um painel semântico que nós criamos com uma referência que a gente pegou alguns modelinhos só para o pessoal entender. Uma composição de texturas, cores, até mesmo a gente pode puxar a referência daquela cor, né? Um tom verde que a gente puxou de uma folha que a gente achou bonita ou de uma flor, a gente sempre vai trazendo essa referência e para montar essa composição de cores e texturas para o projeto, né? E aí finalmente, para a gente entrar, né, a galera tá aqui, né, todo mundo, como fica, né, depois no final de tudo isso? Aqui mais ou menos é um 3D. O rolo tá um pouquinho embaçado, hein? O que embaçado? Desculpa. Tá um pouquinho embaçado a imagem. Não sei se voltou? Não. Mas dá para ver, dá para ver. Dá para ver? Dá. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, exatamente desse projeto. Aí eu vou mostrar depois algumas intervenções que foram feitas, né? Para que ele ficasse dessa forma, mas é um living ampliado, living, né? A área de convívio do apartamento ou de uma casa, toda a área de convívio, sala, cozinha. Por isso que a gente fala living ampliado, geralmente é cozinha e sala de jantar estar integrados, que aí se tornam o living, né? A área de convivência. Então aqui a gente consegue ver todas essas questões que a gente estava falando, né? Iluminação, a paginação de piso, que cor de piso, a cor do móvel, desenho do móvel. Você vê que a bancadinha estava lá em planta, mas, poxa, a geladeira no lugar dela, mas como ela vai ficar? Como vai ser a marcenaria em volta dela? Né? Aqui no lado, quem olhar do lado esquerdo, tá vendo uns pontinhos pretos? Aquilo que a gente comentou, não precisa rebaixar o teto todo, daí vai ficar muito blocado. Então, trabalha elementos e cores que a gente, na questão estética, a gente cria sensações, eu costumo falar para os clientes, né? Essa sensação de
de amplitude, levando a parede para o teto, você dimensiona visualmente o espaço maior. Então a gente consegue fazer essas brincadeiras, né? Do assim, vamos puxar uma parede um tom mais escuro que a gente vai puxar ela. Aí que aqui a gente tem uma visão do outro lado, tá vendo? Caiu, mas Só voltou. voltou? Voltou. Ah, legal. Tô aqui. Só estou dando uma passada só para todo mundo, quem nunca viu, para entender a relação entre a planta, né, do layout, e aqui exatamente aquele layout daquela sala, cozinha e sala de jantar, sala, cozinha, sala de estar e jantar, é exatamente essas imagens desse apartamento, para o pessoal entender, assim, aquilo tudo, aquela planta ali, que realmente é um apartamento pequeno, a gente acabou pegando como exemplo, mas dá para fazer tudo isso? Esse não é o 3D nem a planta da construtora, tá? Isso já está tecnicamente vidas e Olha a já está. sensação que isso dá, gente. Aliás, esse projeto é lindo, hein, Rô? Esse projeto tá lindo. Obrigado, Edu. Tá E é lindo. justamente o que a gente fala. Foi toda a triagem feita com o cliente, foi toda a conversa que a gente teve para chegar nesse anteprojeto e apresentar, né? E a gente conversar e falar, é isso mesmo que o seu sonho na sua cabeça te dizia quanto um projeto, quanto o seu lar, quanto a sua casa. Poxa, vamos alterar alguma coisa, mas ou não, vamos, digamos lá, é isso mesmo. É isso que eu quero, não tenho que mudar, não tenho que mexer. Aí a gente entra para a última etapa, entre aspas, né, de projeto, né, que É, é o projeto executivo, que executivo. é o detalhamento técnico e pesado em cima de tudo, né, Du? Exato. Isso daí, gente, para vocês entenderem, essas imagens maravilhosas são resultante de um trabalho minuciosamente técnico feito pelo Rodrigo, tá? Porque isso gerou, e depois disso tudo, gerou um projeto executivo, que entra detalhamento. Por exemplo, se você tem o detalhe... Nesse projeto, volta aí, Rô, na parte da planta. Na parte da planta. Aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo esse arco feito no piso aí? Isso daí, com certeza, o Rodrigo detalhou. Isso daí foi detalhado. Qual o ângulo que ele tem que seguir para poder Sim, fazer isso daí? Isso é medido em obra, gente. Isso é medido em obra. Então, o projeto executivo ele tem que ter informações técnicas, né? Distância de uma luminária para outra, isso tem que ter, né? exato, Distância de uma tomada para outra, tem que ter. Tá? exato. Cota, distância. Se você tem um piso na sala que é um porcelanato e você tem no quarto que é um piso vinílico, por exemplo, isso daí já dá diferença de nível. Como que você vai fazer essa união, essa integração? Você vai colocar uma baguete ou uma soleira? Todo mundo sabe o que é uma soleira. Uma baguete ninguém sabe. Baguete ela é uma soleira menor. Ela fica só embaixo da porta. Tá? Ou seja, isso daí tem que ter essa relação de altura. Vai ficar um degrau entre um e outro ou você vai levar o contrapiso para chegar no mesmo nível? Entendeu? Tudo isso vem em projeto executivo, detalhado. Tá? Exato. E é muito engraçado, né, do que muitas vezes eu apresento, até falando um pouco, e essa mescla de materiais, assim como paginações, eu vejo como muito identidade minha que eu consigo colocar dentro dos projetos. E aí o cliente geralmente pergunta, fala assim, mas e aí, você fez isso? Quem vai executar isso? O tio do meu primo que me indicou o avô dele, que construiu para ele há 30 anos atrás, será que ele vai conseguir fazer isso? Eu vou falar, olha, a gente pode conversar com ele, mas eu acredito que não. Vai precisar de uma mão de obra especializada para fazer isso. Não que você vai ter que contratar uma empresa gigantesca para fazer. Não, só esse corte. Existe sim o próprio empreiteiro, o assentador, que vai conseguir fazer isso com as ferramentas certas, aonde entra o que eu admiro muito também do seu serviço, que é justamente essa maestria de execução, né, do não, Obrigado. as coisas, o projeto bem detalhado, bem especificado, bem criado, mas se não for bem executado, essa curva que era para ser linda em um detalhe vira uma ameba, né? Então toda picotada, parece uma faca de serra, toda dentilhada, aí não vai ficar. Horrível. Exatamente, exatamente. Tem gente que fala, meu, não é possível, cara. Tava tão lindo no projeto. Aí a gente fala o que a gente falou da outra vez, né? Ah, como minha mãe me vê, como eu realmente sou, né? Exatamente. Então o negócio tem que estar tá bem feito. A gente mede na obra, no local, vem com ferramenta certa, né? Tudo isso faz parte da execução, né?
Exato. E é muito engraçado porque assim, aí eu separei, a gente separou aqui só uma planta, só para né, aguçar a detalhamento. Isso aqui, não sei se a pessoa está conseguindo enxergar bem, mas essa daqui é a planta original da construtora entregue. Então, a cozinha é só esse primeiro quadradinho na parte inferior aqui. Só que, analisando tecnicamente a planta da construtora, o local e conversando com o casal, a construtora já deixou preparado para que pudesse remover a porta que dava acesso à varanda e remover também toda a parede que acessa à varanda. E ali não tinha nenhuma estrutura cruzando nessa parede que foi removida, então o gesso pode ser um gesso inteiro. Então, por exemplo, aí aonde deu para entender toda essa integração do que era a planta original já meio cortada para a planta toda integrada, né? Então, para a gente conseguir entender essa questão. E essa é uma das plantas do caderno técnico executivo, né, Mas aí existe inúmeras elétricas, gesso, hidráulica, iluminação, paginação E tem que estar tudo muito compatibilizado. Tem que estar compatibilizado. Exato. E uma tem que estar cruzando informação na outra para você ver onde elas se interseccionam e dar onde dão os possíveis problemas. Que aí vem a necessidade da gente estudar e fazer um contorno solucionando o projeto. E aí nesse momento que a gente lança aqui, mostra para a galera que está seguindo a gente, acompanhando, que esse é só vamos dizer assim, só um bem leve, bem suave do que a gente está desenvolvendo e trabalhando, que depois de todo esse projeto da webséries, né, dessas 4 lives, ao final de tudo isso a gente está desenvolvendo um e-book para a galera, com todo esse conteúdo que a gente está trazendo fragmentado em 4 lives, e nele vai ter alguns materiais mais aprofundados sobre o projeto técnico, sobre algumas questões mesmo mais técnicas de obra, como a gente comenta aqui, que você fala bastante, né, Du? E aí a gente vai trazer isso, mas a gente vai comentando isso com vocês nas próximas lives para a gente ir formatando isso, né? A gente uniu forças. Exatamente. E aí é engraçado que depois que a gente criou, fez todo esse processo que a gente discutiu até agora, né, aí entra a hora que a gente vai entrar para a ação mesmo, que é o executar a obra, né? Que inclusive é o tema da nossa live da semana que vem, que é justamente escolher a mão de obra e escolher os materiais, né, Que aí você, maior propriedade, pode falar super bem, muito melhor que eu sobre isso, né? A parte de materialidade definida em projeto e a parte do material bruto, né? Que é aquilo que a gente chama do invisível, né? O que ninguém vê, né? Mas isso a gente vai explicar isso melhor, detalhadamente, mais para frente, né? Que nosso tempo está acabando, Rô. Então, isso que eu vi também agora, infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente não quer deixar o Instagram cortar a gente sem a gente se despedir e deixar aqui o recado que a gente veio trazer nessa live, né? Como todas as lives que a gente está fazendo. E o recado extra, né, Rô? O recado extra. A gente está... são 2 sorteios. Porto Belo Shop Moca e Porto Belo Shop São Caetano do Sul. Uhum. Sorteio de projeto 100% gratuito. Entrem nessas páginas. Porto Belo Shop Moca e... Porto Belo Shop São Caetano do Sul. A gente está fazendo... É uma ação que a gente está fazendo em conjunto com as lojas, estão fazendo em conjunto com a gente, nessas 2 lojas, e a gente vai sortear um projeto inteiramente gratuito, um projeto 3D para o cliente. Segue lá as regras, então se vocês viram esses 3D que a gente apresentou, é um projeto nesse nível que a gente vai apresentar para vocês, entregar inteiramente gratuito para quem for o sorteado dessa brincadeira, e no final também do sorteio ainda tem mais algumas novidades, segredinhos para quem for o sorteado ali, que a gente vai avisando futuramente, né? Vai ter a 3ª live semana que vem, hein, gente? Obrigado a todo mundo. Rô, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço você. E semana que vem a gente está aqui com mais conteúdo, com mais informação para a gente conseguir aí a nossa intenção, que é realmente descomplicar a contratação do arquiteto, né, Du? Nesse mesmo bate-canal. Exato. Du, muito obrigado, galera. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, a gente está inteiramente à disposição. O meu perfil, o perfil do Dus, acompanha a gente, manda dúvidas lá para a gente que a gente vai respondendo vocês. Mandem via direct, estamos aí. Valeu, gente. Abraço, Rô. Tchau, tchau, gente. Junto, velho. Fica com Deus.